Ótimo, deu sinal que conseguiu, né? Então vamos lá, já conseguiu começar a gravar. Vou fazer uma fala rapidamente, né, para tentar contextualizar a nossa temática de hoje da roda, apresentar os convidados e aí depois sim eu passo a palavra para que eles possam contribuir aqui com a nossa roda de conversa e essa temática que é tão pertinente. Então, boa noite, companheiros e companheiras. É com muita alegria e senso de responsabilidade, né, que eu dou início a mais uma roda de conversa promovida pelo Sinasef F Sertão. Eu sou Larissa, docente do campus Serra Talhada, e atualmente eu estou na direção de política e formação sindical. E hoje eu tenho a honra de mediar esse espaço de diálogo, que ao mesmo tempo que ele é um momento de formação, ele também é de denúncia e de fortalecimento coletivo. Então, essa roda de conversa, ela também integra a agenda da paralisação nacional, que está acontecendo hoje, foi convocada pelas entidades de educação federal, e eu aproveito aqui para destacar a atuação do Sinasef Nacional, que tem feito importante chamado para mobilização em diversas frentes. Né, hoje, a gente completa exatamente um ano da assinatura do termo de acordo, que encerrou a greve em 24, e os motivos da paralisação são muitos, né, o descumprimento do compromisso da liberação do ponto eletrônico, de respeito aos acordos firmados nas mesas de negociação, e o cenário de esvaziamento dessas conquistas que foram garantidas na greve. Ainda que nem todas essas pautas estejam relacionadas diretamente com a nossa atividade de hoje, mesmo assim, a gente trata como sendo um momento de resistência e de luta coletiva. Né? Então, a gente deixa claro aqui que não vai aceitar que nossos direitos fiquem refém da morosidade institucional, nem muito menos de uma judicialização permanente. Né? E aí vem a questão, principalmente, de um dos pontos mais emblemáticos, né, que é o do ponto eletrônico para a gente, principalmente docentes, né, que é a liberação do ponto eletrônico de frequência, e isso permanece sem resolução. O decreto continua parado na Casa Civil, e nós, como professores e professores, seguimos obrigados a bater o danado do ponto. Né? Isso é um flagrante descumprimento do que foi pactuado no nosso termo de acordo. Então, essa roda de conversa ela também é um ato político de resistência, um espaço para a gente reafirmar que a gente não vai abrir mão das nossas lutas, muito menos da nossa autonomia docente, e que a gente continua lutando para que sejam respeitados nossos acordos. Né? Então, um tema que vai nos reunir aqui, principalmente para a gente tratar não apenas da questão do ponto eletrônico, da gente fazer essa campanha contra o fim do ponto eletrônico dos docentes e também a questão da judicialização da luta sindical. E aí, quando a gente fala da luta sindical e a judicialização que tem acontecido hoje em dia, a gente não está tratando simplesmente quando é uma criminalização direta do movimento ou de algum tipo de repressão da greve. A gente fala aqui principalmente num ponto muito mais sutil, que hoje em dia nos preocupa muito, que é quando a gente trata de um esvaziamento da luta política por meio da transferência sistemática para o campo judicial. Né, como se diante de cada ataque ou cada negação dos nossos direitos, a única resposta possível fosse entrar com uma ação, ou ajuizar, ou ver se ganha na justiça. E isso perde completamente o sentido da mobilização sindical. Né? Então, o que antes seria um motivo da gente ter assembleia, de fazer pressões organizadas de enfrentamento político, agora vira uma petição, um processo, uma liminar. Né? E isso termina acarretando algo que é muito mais grave, né? Que começa a desmobilizar a categoria, né? Passa uma mensagem de que o sindicato ele não vai servir mais para conquistar e lutar pelos direitos, né? E sim só para entrar na justiça tentando garantir o que já foi negado politicamente. Então, nós não estamos aqui para dizer que a via judicial ela não tem papel, tem, muitas vezes ela é necessária, mas ela não pode ser substituída pela nossa luta coletiva, a negociação direta e a construção de uma força política que é a base histórica da organização sindical. Então, por isso que essa roda de conversa, ela também é um convite para a gente refletir como recuperar essa nossa capacidade de mobilização, sem cair na armadilha da judicialização como a única saída, como resgatar o sindicato como espaço de disputa real, e não apenas de gestão de processos judiciais. Para nos ajudar, para falar a respeito disso, convidei aqui, né, esses colegas, companheiros, que vão falar, e tem muito respaldo para falar a respeito, que
Só um momento que eu fui permitir aqui um companheiro de entrar e terminei perdendo a linha do raciocínio. Então, eu convidei aqui também para a gente debater a respeito, né? André Barreto, ele é advogado trabalhista sindical, conselheiro seccional titulado da OAB Pernambuco, mestre em Direito do Trabalho pelo PPGD da UFPE. Giuseppe Macena, servidor público por subsistência, sindicalista por insistência e poeta por existência. Atualmente está como coordenador geral do Sindiju de Pernambuco. E Ricardo Rossell, pós-doutorando em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, Espanha, doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade de Minho, Portugal, mestre em Direito pela Unicap, professor do IFPE e defensor público federal. Infelizmente, o nosso companheiro, o professor João Bezerra, que é o que está assumindo a pasta, né, de assuntos legislativos e jurídicos aqui da nossa sessão, ele não poderá participar, teve um imprevisto pessoal, né, então, infelizmente, a gente não vai ter a participação dele hoje, mas deixamos aqui, né, nosso abraço fraterno e solidário para ele. Então, agradeço imensamente a presença de todos vocês, né, também de companheiros e companheiras que estão acompanhando aqui a gente remotamente, e eu espero que essa roda ela consiga renovar, né, aprofundar a nossa crítica, reforçar a nossa convicção de que o direito só se conquista com a luta, né, e que nenhuma sentença ela vai substituir a mobilização da categoria. Então, para que a gente possa dar início ao debate, eu passo a palavra para o companheiro Giuseppe Macena, que tem uma voz bastante ativa, né, na defesa dos direitos coletivos e na crítica à judicialização da política sindical. A palavra está contigo, Gil. Boa noite, professora Larissa. Agradeço aqui na sua pessoa ao sindicato o convite aqui de participar desse debate. Esse debate é um debate que sempre nos toca, porque ele permeia toda a luta sindical, toda a categoria. Quando a gente vai conversando com outros sindicatos, a gente vai vendo que muita coisa se parece. E essa tendência a uma judicialização, a meu ver, é meio que uma tentação de terceirização da luta. É como que dissesse assim, a gente vai ter um advogado mágico que vai resolver todos os nossos problemas. Só que o advogado, ele vai partir para resolver a consequência da luta. Ele não vai criar o direito. O que vai criar o direito é nossa própria participação. Estava lembrando aqui do poeta Diniz Vitorino, quando ele diz, prenda o homem, doutor, ele é ladrão, ex-pedreiro, hoje um velho, aposentado, ganhou o mínimo, o orgulho da nação. Ainda sai para roubar. Que descarado. 130 por mês já tem na mão, um salário para lá de respeitado. Paga R$ 80 ao barracão. Ainda fica 50 para o mercado. Tem somente 6 filhos para criar. Vejam só se é motivo para roubar, não é não. Então prendam o delinquente, para que pague na grade o sacrilégio e saber que roubar é privilégio dos caciques leais ao presidente. Aí Diniz, ele está no conhecimento popular, dizendo como a justiça se aplica ou não, de acordo com a política. Porque os caciques leais ao presidente, na visão de Diniz, não são punidos. Porque há o privilégio, e há de se fazer a distinção de privilégio. O privilégio é a lei privada, é que determinadas pessoas, determinados grupos políticos, e aí são os grupos lá de cima dos sistemas, eles são tratados de formas diferenciadas no sistema. Então, Engels, no livro O Socialismo Jurídico, ele entrou nesse debate, e é curioso também, porque Engels fez esse debate há mais de 200 anos. E no livro Socialismo Jurídico, ele estava justamente contrapondo os escritores da época que diziam, não vamos fazer a revolução, vamos conquistando juridicamente os direitos até que vai chegar em um ponto em que a sociedade já mudou. Só que aí, quando Engels mostra que no decorrer desse debate, não é assim que acontece as coisas. Giuseppe, eu tenho a formação política, e na formação política, jurídica, André pode falar melhor do que eu daqui a pouco, se estuda muito no decorrer da faculdade
o teórico Miguel Reale, que não à toa ele é pai de Miguel Reale Júnior, que assinou o impeachment de Dilma. Mas já eu chego nessa parte. Miguel Reale, ele ficou conhecido por uma coisa que chama teoria tridimensional do direito, que ele diz que o direito é fato, valor e norma. Então, a partir de um fato, se valora e a partir do valor, se cria a norma. Fato, matou alguém. Valor, matar é errado. Norma, é proibido matar. Só que ele meio que esquecia de que, depois de acontecer o fato, quem é que dá o valor? Quem valora é a classe dominante. Então, não é à toa que num crime de colarinho branco, a punição seja muito menor por um crime de tráfico, que muitas vezes não é nem tráfico e que não era nem para ter punição. Mas esse esquecimento da faculdade de direito, ela também esquece que Miguel Reale, ele era na cabeça da hierarquia do movimento fascista do Brasil, do integralismo. Só que a faculdade de direito faz de conta que ele não existe. Porque a faculdade de direito vai ensinar para o aluno assim, ó, você vai fazer a petição inicial, o outro vai fazer uma defesa, vai se produzir as provas, depois vai fazer a sentença. Tudo isso desconsiderando os contextos políticos e estruturais, sociais do país. Então, um exemplo que eu gosto de dar para essa galera. Se você pegar o julgamento de Lula hoje, é muito diferente de como foi ontem. E todo mundo sabe disso. Por quê? Mudou o direito? Não. Mudou a conjuntura política. E a conjuntura é o que vai dar o caminho dessa questão. Também tem um livro, A Legalização da Classe Operária, de Bernard Edelman, em que ele fala que quando se colocou a previsão legal para greve, a gente entrou no jogo do patrão. Porque, mais uma vez, quem é que faz as leis? Quem faz as leis são os poderosos. E os poderosos, ao fim e ao cabo, são as pessoas que irão nos julgar. Então, entrar no jogo do outro, na regra do outro, em outras palavras, está dizendo que você vai perder. Porque a greve, a função da greve é justamente contrapor suficientemente para que o outro tenha que recuar. Então, se dissesse, na hora que está na hora da gente contrapor para o outro recuar, ele disser, sua greve é ilegal e você vai recuar, então a gente não vai ganhar nunca. A gente vai estar num dado viciado em favor. Então, quando é que a gente vai ganhar? Quando a força política for maior do que a jurídica. Se tiver uma greve, por exemplo, da Polícia Civil, que hoje o STF veda, mas se a greve da polícia disser a gente não volta, e ele vai dizer, o STF veda, beleza, e agora? Se a gente não vai voltar, vai fazer o quê? Aí vai começar a morrer um bocado de gente e o poder público vai ter que fazer com que a polícia volte. E nessa parte ele vai ter que negociar. E quando ele for negociar, ele vai negociar o político. Ele não vai negociar o jurídico. É isso que muitas vezes as pessoas ignoram. Boaventura dos Santos Souza, ele lembra que quando em um país há muita demanda no judiciário, como é no Brasil, isso não quer dizer que o judiciário é forte. Isso quer dizer que os direitos sociais estão sendo negados cada vez mais. Então, por mais que o sistema judiciário seja forte, e no Brasil por mais que se reclame da demora dos julgamentos, o sistema é forte, até porque o investimento do Brasil é um investimento alto no judiciário, é quase 2% do PIB nacional. Quando um judiciário é forte, isso também faz com que se abuse das ações. Só que aí, na década de 90, teve um documento técnico do Banco Mundial fazendo uma análise estrutural do judiciário da América Latina, dizendo que ali não funcionava, que ali tinha muito favorecimento e dizendo como deveria funcionar. Mas, na verdade, o que o Banco Mundial queria era dizer assim, ó, vamos criar uma estrutura jurídica para que o capital internacional, quando vier investir na América Latina, ele tenha uma garantia que se ele entrar na justiça, ele vai ganhar. Vai se criar, mais uma vez, um dado viciado. Tem um professor também, Larissa, chamado Rafael Viegas, que ele é um pesquisador da FGV, que ele fez um estudo mostrando como o CNJ, que é um órgão criado
lá pela reforma do judiciário, que inclusive é consequência do documento 319 do Banco Mundial, Rafael Viegas mostra como hoje o CNJ é um sindicato da magistratura. Todo dia sai em Folha de São Paulo, sai em Globo, sai em CBN, cada vez mais os penduricalhos da magistratura, e eles vêm de autorizações do CNJ. Porque o CNJ, teoricamente, ele foi criado para fiscalizar. E hoje ele é feito para validar. Porque, mais uma vez, o dado é viciado. Então, a gente precisa do judiciário na luta sindical, sim. Mas a questão é quando? Quando é que a gente vai fazer essa disputa jurídica? Na minha experiência aqui, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, quando a gente entra com a ação, o tribunal faz: eu não vou mais negociar esse ponto porque está na justiça. E aí o processo demora, e enquanto o processo está demorando, não se negocia mais. E no final, qual vai ser o resultado? O que eu já disse aqui, o dado viciado. Encerro aqui essa minha primeira fala, Larissa. Agradeço demais a sua contribuição, suas provocações. Passo agora a palavra para André, para que ele possa também contribuir e também dialogar um pouco, já que ele também foi provocado pela fala de Gil aqui, né? Primeiramente, boa noite a todos e todos, servidores presentes. Agradecer o convite, Larissa, estar aqui colocando essas provocações. Espero estar contribuindo com os debates que vocês têm feito dentro do sindicato e também com a mobilização que vocês têm realizado, toda essa luta a partir da greve do ano passado e toda essa luta em torno do ponto eletrônico. Quer dizer que Giuseppe roubou um terço da minha fala, né? Porque eu já tinha aqui acabado de anotar também de trazer esse livro da legalização da classe operária, Giuseppe. Aí tu foi e citou, rapaz. Mas é bom até que já tem uma ponte para a gente dialogar, né? Porque, exatamente, eu tinha colocado aqui no meu roteiro de trazer um pouco essa reflexão que é feita por Bernard Edelman, que a gente estuda muito dentro do direito do trabalho, dentro desse processo exatamente nessa perspectiva mais teórica, mais crítica do direito do trabalho. Bernard Edelman é um marxista da escola francesa, althusserliano, então é uma visão, digamos, marxista da crítica do direito do trabalho e da crítica do direito, da própria crítica da forma jurídica, nessa perspectiva exatamente de que quando você coloca a forma jurídica sobre a luta social, sobre a luta política, você restringe o âmbito daquela luta. Ou seja, se parte do processo da luta política e da luta sindical, por exemplo, da luta da classe operária, da classe trabalhadora, e aqui entram também os servidores públicos, diante da sua realidade de trabalho específica, onde o patrão é o Estado, os horizontes de luta, digamos, eles ficam restritos à ordem jurídica. Então, se você, na medida que, por exemplo, no processo de luta, há um processo de positivação, há um processo de legalização daquelas pautas políticas e sociais que se tornam, entre aspas, direitos, você restringe e muda, digamos, a arena dessa luta social, dessa luta política. E aí entra também nesse processo, digamos, também dessa arena ser o judiciário, né? Uma parte, digamos, um âmbito dentro do aparelho do Estado. Então, primeiro, e aí também José trouxe bem um exemplo que eu ia trazer, que é o da greve, que, por exemplo, no caso de vocês, servidores públicos, o direito de greve é previsto na Constituição, e aí é remetido em relação também ao artigo 9º, isso no artigo 37, mas no artigo 9º, se remete ao artigo 9º, onde há o direito de greve de todo e qualquer trabalhador, onde é decisão desses trabalhadores sobre qual a pauta que irá mobilizar aquela greve e a forma que vão exercer aquela greve, mas logo depois a gente tem a Lei 7783, de 1989, que ela cria uma procedimentalização do movimento grevista, do processo de se fazer e exercer a greve. Onde exatamente nessa procedimentalização você coloca requisitos, limites, inclusive restringindo o exercício desse direito, encarado inclusive na Constituição enquanto um direito fundamental. Mas veja, na medida que a gente usa a linguagem do direito, a linguagem de
juridicizar, ou seja, dar forma jurídica ao exercício da greve, você também, e essa ideia da legalização da greve, da legalização da luta social e da luta sindical, você também restringe a arena do direito, a ordem jurídica estabelecida, o como exercer aquele direito, como exercer aquela forma de manifestação da classe trabalhadora. Se restringe exatamente a apenas ser um exercício de direito, nos limites do direito. E se vem, por exemplo, como foi aqui o caso, vem uma lei que estabelece procedimentos, etapas e requisitos para o exercício daquele direito, também há uma limitação do próprio exercício e fazer da luta política, nesse caso da luta sindical. Por exemplo, através dessa lei e vários julgados do STF e do STJ em seguida, e a opção do STJ que toca em vocês, servidores federais, a greve política passa a ser, por exemplo, praticamente um exercício impossível. Pela própria lógica que a lei passa a colocar, a greve, o exercício, então, já nessa lógica de um direito, do direito de greve, passa a ser um exercício apenas em pautas econômicas. Quando há, por exemplo, a frustração da negociação coletiva. Uma greve, por exemplo, de solidariedade a uma outra categoria, uma greve de solidariedade a outras frações da classe trabalhadora, por exemplo, passam em tese a serem greves consideradas ilegais, ou, na verdade, exercício abusivo da greve. Até um debate que a gente faz muito com o sindicato de servidores é que, assim, não existe greve ilegal. Se a greve é um direito, o que pode existir é um exercício nessa lógica da forma jurídica estabelecida dentro do limite da lei 7783, pode existir um exercício abusivo do direito de greve. Mas, assim, a gente está cansado de ver tribunais julgarem que a greve é ilegal. A greve de tal categoria, em torno de tal agenda, em tal pauta, é ilegal, como que aqueles trabalhadores estavam quase que exercendo seu direito como uma forma de crime, ou então de contra a lei. Bom, esse é um pouco essa parte que eu queria falar, trazendo exatamente essa lógica em torno do que é trazido dos argumentos de Edelman nesse livro, e fica a dica de leitura, inclusive. A legalização da classe operária, ou seja, essa ideia de você limitar e restringir o exercício da greve, mas mesmo assim do processo de luta sindical, a lógica do direito, e aí dentro disso também, enquanto assessor jurídico de entidades sindicais, seja de trabalhadores da iniciativa privada, CLT, mas principalmente de servidores públicos, é um pouco também reforçar o que Giuseppe disse, de que, na verdade, a judicialização a gente tem que encarar como uma última alternativa, como uma última tática dentro do processo de luta política e sindical. Seja considerando isso que Giuseppe disse, que há um processo de suspender uma mesa de negociação quando é judicializado determinada agenda de luta, e aí nisso também, inclusive, o outro lado, a administração pública, ela conta com a morosidade do julgamento em determinada ação judicial, principalmente se for uma ação coletiva, uma ação civil pública, uma ação civil coletiva. Então, essa resolução daquele conflito instalado muitas vezes pode acontecer apenas em anos, e é pensar, muito, principalmente no caso de vocês, servidores públicos, servidores federais, que quem julga as situações é a Justiça Federal, o Tribunal Regional Federal, os TRFs, e mais acima o STJ, é pensar de que a resolução de determinado conflito, de vocês, no caso, com a União, em última instância, né, a União Federal, é praticamente o próprio patrão de vocês, o próprio empregador que vai estar resolvendo aquela situação, vai estar dando a resolução ao conflito, vai estar julgando. Porque a Justiça Federal, por mais que a gente pense na lógica, uma lógica formal de separação dos três poderes, mas no fim são todas estruturas de um mesmo Estado, e principalmente no âmbito da federal, no âmbito da União Federal. Então é pensar que, em última instância, é o próprio empregador, é o próprio patrão que vai estar julgando aquela demanda que aquela categoria, aquela classe de servidores vai estar levando para a justiça, ao judicializar. E uma última reflexão em torno disso é pensar também que, assim, o judiciário ele não é, digamos, blindado, e não é uma instância neutra onde não há, digamos, interferências externas. Muito pelo contrário.
No âmbito da Justiça Federal, a gente vê demais situações que juízes julgam pró-administração pública, porque querem crescer na carreira, lá dentro, virar desembargadores e subindo na escadinha da hierarquia da Justiça Federal. E, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente pensar que, assim, no processo de julgar desse juiz, ou seja, do órgão de justiça, a pressão política e a mobilização da categoria de servidores, ou seja, inclusive mobilizar da opinião pública em torno daquela agenda, com certeza também leva à influência nas decisões. Então, mesmo que se assuma, enquanto uma última tática, o judicializar determinada agenda de luta, tendo a consciência e uma decisão consciente, então, da categoria, e todos os poréns, na verdade, todas as ressalvas que a gente coloca aqui para debate, e pensar que não é porque se judicializa que há um processo, então, de desmobilizar a luta em torno daquela bandeira, em torno daquela pauta. Porque o processo, o resultado final dentro daquele processo judicial, com certeza vai ser influenciado pelo processo de mobilização, de influência na opinião pública e, então, de pressão política e social, sindical, que será feita em torno daquele processo, ou mesmo em torno do julgador. E aí, por fim, eu não sei nem muito, Larissa, como é que mais ou menos que minutos eu comecei, mas quanto tempo eu tenho aqui de fala, mas tentar dar uma fechada. Aí, rapidamente, já que você fez esse questionamento, só para dizer mais ou menos a dinâmica também, já que a Antônia levantou a mão. A gente faz essa primeira rodada com a fala de vocês três, e aí abre para o debate, até para estimular outras trocas de ideias também, e nas respostas das perguntas, a gente pode fazer uma nova rodada. Massa, simbólico. É melhor que a gente faça realmente mais um diálogo, mais um debate. E trazer uma reflexão mais de âmbito geral, pensar que essa questão da judicialização do processo de luta, na verdade, vem dentro de um fenômeno que é estabelecido a partir da Constituição de 88. Né? Na Constituição Federal de 88, a gente tem um processo de positivação de vários direitos, então, ou seja, várias agendas de luta da sociedade civil brasileira naquele momento se tornaram direitos fundamentais previstos no artigo 5º, 6º e 7º da Constituição. E aí se passa a ter o desafio de se tirar, digamos, do texto escrito para a realidade material, para a vida social, a vida vivida das pessoas, que é, então, o problema da efetivação desses direitos. E aí é dentro disso que começa a ter esse fenômeno que foi muito observado da virada dos anos 80 para os anos 90, início dos anos 2000, de judicialização da política, ou então mesmo que se fala de politização do judiciário, que é exatamente em torno dessa intensa judicialização para efetivar direitos. Porque se, por exemplo, determinado direito social, ele está lá previsto na Constituição, pode estar previsto na lei, mas os instrumentos e mecanismos concretos de a administração pública, o poder executivo está concretizando aquele direito, eles não existem, é que muitas vezes, então, por exemplo, a sociedade civil, seja por movimentos sociais, associações e mesmo sindicatos, se levou para o judiciário para dizer, olha, como é que a gente vai ter garantido esse determinado direito? Como é que ele vai acontecer na prática e vai se concretizar? E é nisso que, então, existe, até um pouco nisso que José falou, até na lógica em torno da reforma do judiciário, então, ampliar, digamos, as portas de acesso do sistema de justiça, exatamente a partir dessa pressão de acesso à justiça enquanto acesso a direitos, enquanto efetivação de direitos. E aí, dentro dessa lógica, também vem um pouco o conceito que se passou a trabalhar mais recente de ativismo judicial, ou seja, do judiciário, principalmente nas suas instâncias mais superiores, tem um maior protagonismo e ativismo, inclusive na vida política da sociedade brasileira. E aí a gente tem que, ao falar disso, tem que evitar um certo risco que se pode ter de pensar o judiciário enquanto um sujeito imparcial, neutro, mesmo distante dos conflitos sociais. E isso muito pelo contrário. O judiciário, como eu falei, enquanto parte do aparelho de Estado, ele tem uma ideologia muito clara ali, dominante, inclusive se a gente pensa o caráter de classe do Estado capitalista, que é necessariamente parte do Estado brasileiro. Pensar que a sociedade brasileira é uma sociedade capitalista dependente, então o caráter do Estado
que surge no Brasil, principalmente a partir dos anos 80, a partir da Constituição de 88, ele necessariamente também vai estar vinculado a essa ideologia jurídica, que é parte de uma ideologia capitalista. Ou seja, há um caráter de classe muito claro dentro do Estado brasileiro, e isso também permeado pelo judiciário. A gente tem visto isso muito claramente, por exemplo, nessas movimentações, por exemplo, de intervenção do judiciário, principalmente através do STF, seja na questão digamos, da virada de jogo que teve na Lava Jato, seja, inclusive, numa postura mais, entre aspas, republicana de, entre aspas, garantia da democracia brasileira no barrado golpe do 8 de janeiro de 2023, ou mesmo também o caráter de classe nesse mesmo, entre aspas, defesa da democracia, que é uma contradição na verdade, em julgamentos sobre direitos dos servidores públicos e direitos trabalhistas, ou seja, questões relacionadas ao do direito do trabalho. Por exemplo, um tema que está muito em evidência hoje, como o STF tem intervido nas relações capitalistas, nas relações sociais e econômicas no Brasil, hoje é, por exemplo, o tema da pejotização e da precarização do trabalho no Brasil. Exatamente o STF, digamos, aquele mesmo que defende a democracia para barrar os golpistas do 8 de janeiro, ele também esvazia o processo de democracia brasileira em torno dos direitos sociais. Afinal, é ele que vem colocando, por exemplo, a CLT e o direito do trabalho, o contrato de emprego, como algo opcional para os empregadores. O empregador, o patrão, ele pode escolher, eu posso contratar pela CLT, eu posso contratar como PJ, como trabalhador autônomo. Isso depende de um cardápio que eu posso passar até de decisão empresarial. Para os servidores públicos, inclusive, é a mesma coisa. Ano passado, desculpa a palavra, do nada, esse debate não estava, digamos, na ordem do dia da sociedade brasileira, ou mesmo no Congresso. O STF resolveu fazer uma reforma administrativa. Ele resgata a reforma administrativa de 98 de FHC e simplesmente aprova resgata o fim do regime jurídico único. Na mesma lógica que eu falei agora há pouco, passa a ser um cardápio que a administração pública tem de, eu posso contratar através de contrato temporário, posso contratar por CLT, eu posso contratar por regime estatutário, o pessoal dentro da administração pública. Então vejam que o STF intervém, inclusive, nesse processo, com um lado muito claro de classe, inclusive, que ele pode questionar o lado que eles têm na defesa da democracia. Mas, bom, é isso. Eu já dei um pouco, né, um avançado um pouco maior, mas exatamente para colocar essa questão, então, do risco da luta política e sindical ela ser levada para a esfera do judiciário. Afinal, é uma esfera estranha na luta sindical, inclusive estranha na negociação coletiva que se é travada. Então, confiar uma disputa política e sindical a esse sujeito do Estado, em tese, um sujeito neutro e imparcial, enquanto um árbitro, numa disputa entre servidores e administração pública, que tem esse grande risco. Então, por isso tem uma consciência muito clara em torno das táticas que se tem na mesa para partir para essa parte da judicialização. É isso. Agradeço demais, André, sua fala foi muito boa. Essa análise que você fez, dando contexto, até exemplificando nos momentos. E agora eu passo a palavra para o professor Ricardo. Ricardo, ele, além de professor, e também atua na Defensoria Pública, então ele tem os dois lados, professor do IFPE, então ele também entende o nosso lado, não só de docente, como docente EBTT, que finalmente vai ser só o Magistério Federal, tudo junto. Então, está com você a palavra, Ricardo. De antemão, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É um tema que me é muito caro, eu gosto. Eu tenho 17 anos de serviço público federal. Eu vou completar agora em agosto 10 anos, especificamente de IFPE. E essa questão aqui debatida permeia, enfim, minha vida no decorrer desse tempo todo. Eu estou no serviço público e, mais especificamente, no IFPE. E de antemão, não vou me aprofundar nesse tema, que eu acho que não é meu papel aqui exatamente aprofundar, mas eu queria corroborar a fala dos colegas no sentido de que, infelizmente, a gente não pode confiar no Poder Judiciário. E quando eu falo que a gente não pode confiar no Poder Judiciário, eu não estou falando aqui que o Poder Judiciário as pessoas não são confiáveis, ou colocando
em xeque a moralidade das pessoas, a honestidade das pessoas que lá estão. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o Poder Judiciário ele não é confiável, porque o Poder Judiciário é um homem branco, hétero, de classe média alta. É isso o Poder Judiciário. É uma pessoa que nunca na vida andou de ônibus, todo o Poder Judiciário. Todo. Ah, não, tem uma exceção ali, eu conheço uma pessoa, é 2%. Certo? O Poder Judiciário como todo é uma pessoa que nunca andou de ônibus, que normalmente é homem, que normalmente é branco, que nunca participou de uma luta sindical, porque a luta do Poder Judiciário não é sindical, muito pelo contrário, tudo consegue canalizar em benefício dos magistrados, inclusive o próprio CNJ, como foi falado, ele foi criado como órgão fiscalizador e virou um órgão extremamente corporativista, inclusive criando benefícios administrativamente, desrespeitando o princípio da legalidade. Então, eles conseguem atingir um patamar salarial e de condições de trabalho fora do normal, surreal, sem nunca ter participado efetivamente de uma luta de classe. Nunca na vida deles, porque eles também não tiveram, como regra, funções anteriores que o fizessem participar dessa luta sindical. Então, assim, como é que a gente vai confiar a luta sindical a alguém que não tem a mínima ideia do que é a luta sindical? Então, é isso que eu falo que realmente a gente tem que tomar muito cuidado com a busca do Poder Judiciário. Obviamente que ele está ali. Quando a gente precisar, a gente vai atrás, a gente tem consciência disso, ele nos serve. Eles podem se dizer até com outra terminologia, mas eles são servidores públicos, têm que servir ao público, e esse público somos nós mesmos. Então, eles devem nos servir e nós devemos ir atrás dele quando for extremamente necessário. Mas isso realmente eu entendo, e para praticamente tudo, que a gente só tem que fazer isso em último caso. Mas sem me aprofundar nessa questão, eu queria falar um pouco mais sobre a questão do ponto. E como disse, é um tema que me é muito caro, porque além da questão jurídica, existe uma questão administrativa. E assim, eu digo sem medo de errar, tá, pessoal? Isso eu falo especificamente, eu sei que na questão jurídica é diferente, mas eu falo especificamente para professores e também professoras e também técnicas e técnicos administrativos. Eu lamento muito o uso do ponto na nossa instituição, certo? Eu acho que o ponto é a falência da capacidade de administrar. Isso não está de acordo com nenhum dos princípios atuais que regem a administração pública, principalmente o princípio constitucional mais recente, que é o princípio da eficiência. Ponto, ele não melhora em absolutamente nada a eficiência do serviço público. Mas eu digo isso sem nenhum medo de errar. Porque na nossa sociedade atual, inclusive, a pessoa pode bater ponto e não trabalhar absolutamente nada. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui, nós podemos fazer no trabalho. Inclusive ver Netflix pelo celular, inclusive ver YouTube, inclusive não fazer nada. E é isso, né? Eu estou aqui nesse momento conversando com vocês e estou aqui cuidando de 4 crianças. Porque as minhas 2 e chegaram mais 2 que precisaram de aqui, e a gente está aqui fazendo 2 coisas ao mesmo tempo porque a vida permite isso. Então a pessoa ela pode estar no trabalho, bater um ponto e não fazer absolutamente nada, e não tem nenhum controle para isso. Então o controle ele deveria ser feito por meio da produtividade. Controle, isso no serviço público ou privado, e as empresas privadas já caminham para isso há muito anos, ele deveria ser feito por meio da produtividade. Então, para mim, exigir ponto, e nesse ponto eu estou falando de professores, professoras, técnicos e técnicas, para mim, a falência da administração pública eficiente. A gente está dando atestado assim, ó, pá, não sabemos administrar. Desculpa, com todo respeito, não estou querendo ofender ninguém, estou nem falando o nome de ninguém. Mas, para mim, quando se cobra ponto da pessoa, a pessoa que cobra o ponto, ela está dizendo, eu não sei administrar. Tá? E se alguém aqui faz isso, eu peço desculpa, tá, gente? Mas é minha opinião. Tá? Eu acho que isso não é administrar. Para mim, administrar é a busca da produtividade, do serviço bem feito, da qualidade do serviço prestado. É o que diz o princípio da eficiência, que a administração pública deve fazer o melhor possível, no menor espaço de tempo e sob o menor custo. Então, não se fala aí em ponto, hora nenhuma, tá, pessoal? Então, a gente não acha ninguém atualmente que esteja atualizado defendendo que cobrança de ponto é algo interessante. E na prática, como eu falo, de 17 anos de serviço público federal, eu nunca vi o ponto melhorar a qualidade do serviço público. Então, eu queria deixar essa fala aqui bem claro, porque eu não posso deixar de fazer esse desabafo diante, principalmente, do que está acontecendo aí no IF Sertão. A par disso, certo, existe um decreto, entrando agora especificamente na questão do ponto dos professores EBPT, existe, e tudo que eu estou falando aqui, tá, gente, dentro do acordo, em tese, cai em terra, tá?
como diz, uma carreira de magistério federal é uma carreira só, tudo isso é para cair por terra se houver o cumprimento do acordo, tá? Então, eu estou falando independentemente do acordo. O acordo é outra discussão, que aí sai até da minha esfera. Estou entrando, assim, digamos, na situação pré-acordo. E a situação do jurídico é o seguinte: existe um decreto federal muito antigo dizendo que os professores do magistério superior não vão bater ponto. Veja, isso tem uma explicação específica. Fora isso tudo que eu já falei, que aí é uma opinião muito pessoal minha, que o ponto não melhora em nada a qualidade do trabalho, mas por que se fez um decreto federal dizendo que os professores do magistério superior não iriam, magistério superior federal, não iriam bater ponto? Porque o ponto, ele efetivamente é totalmente incompatível com a atividade docente. Aí eu falo qualquer docente. A gente não tem qualquer sentido ter um controle de ponto, simplesmente porque o nosso trabalho vai muito além do momento em que a gente está no Instituto Federal. Muito além, certo? O pessoal diz, o professor 40 horas não dá 40 horas, a gente dá muito mais de 40 horas. Pessoal. A gente é professor 24 horas. Hoje em dia é no Instagram, aluno tirando dúvida, cobrando prova, é aluno no WhatsApp tirando dúvida, é aluno no WhatsApp cobrando prova. E a gente é professor 24 horas por dia, pessoal, porque quando a gente vai ver um filme no final de semana, a gente escolhe um filme que tem a ver com a nossa atividade docente. Quando a gente vai ter um livro nas férias, a gente acaba involuntariamente pegando um livro que de alguma forma vai colaborar com a nossa atividade docente. Então, a gente está no modo professor 24 horas por dia, professor. Essa é a verdade dos fatos. 7 dias na semana, 365 dias no ano. A gente não sai do modo professor. E é por reconhecimento disso que esse decreto federal trouxe a previsão de que os professores do magistério superior, eles não vão bater ponto. Aí daí entra a questão jurídica. Eles não falam dos professores EBPT. E por isso, há quem defenda, inclusive com algum entendimento no TCU, de alguns institutos federais, como é o caso do Sertão, que tem que ter cobrança de ponto para professor EBPT e não tem que ter para professor de magistério federal. Pessoal, isso fere princípios básicos do direito, inclusive um princípio básico do direito que a gente aprende no primeiro período. E olha que eu não aprendi muita coisa no primeiro período da faculdade de Direito, não. Eu estava mais preocupado realmente em tomar cerveja e papar, mas eu aprendi alguma coisa. E lá eu aprendi, certo, que onde há a mesma razão aplica-se o mesmo direito. Isso não precisa estar escrito, não precisa ter escrito que isso se aplica ao professor EBTT, feito a gente conseguiu conquistar esse direito no final da greve. Não precisa. É excesso de preciosismo da nossa parte, porque também é um reconhecimento. Mas não precisa, porque quando se fala do professor, a gente pega a essência daquilo. Por que o professor do magistério superior ele não bate ponto? Por quê? Porque isso não é compatível com a atividade docente. Opa, temos outro docente agora. Aí entra também a grande questão. Por que não prevê? Simplesmente porque os institutos federais foram criados por meio de outra lei federal, muito depois, em 2008. E a carreira de professor EBTT foi criada depois ainda, em 2012. Se não fosse isso, pessoal, se já existisse professor EBTT lá em 95, o decreto obviamente ia prever os professores EBTT. Obviamente, isso não tem discussão, porque não tem sentido, não tem como discutir. O professor EBTT entra porque não tem sentido, porque não tem explicação prática, administrativa para se reconhecer que o professor do magistério superior, que eles chamam, né, de professor do magistério superior, entra e o professor que a gente chama ainda hoje de professor EBTT não entra. Isso aí não tem nenhuma justificativa. Só que o ordenamento jurídico ele tem que ser interpretado como um todo, ele não pode ser interpretado apenas com base na legislação de 30 anos. Depois disso, teve novas leis, criando institutos e a carreira do professor EBTT. Então, automaticamente, a gente interpretando o direito como todo, no direito a gente fala muito de diálogo das fontes, a gente faz esse diálogo e, assim, facilmente, sem qualquer discussão, e eu digo isso, assim, com todo respeito também nesse sentido contrário, mas eu não consigo entender quem é que existe algum profissional do direito que consiga fazer outra interpretação. É óbvio que quando a gente lê professor do magistério superior lá em 95, hoje, dentro do ordenamento jurídico atual, a gente tem que incluir o professor EBTT. A par disso, o que é professor do magistério superior? Nós somos professores do magistério superior também, porque a lei que criou a carreira do EBTT prevê que nós podemos dar aula de cursos tecnológicos e também permite, apesar disso não estar na nomenclatura da carreira, que a gente dê aula de graduação, e a gente dá aula em cursos superiores de graduação e mestrado. Então, enfim,
estamos aí dando aula em todas as esferas. Então, como dizer que a gente não é professor do magistério superior? Então, é uma interpretação, na verdade, restritiva, e uma interpretação restritiva que retira direitos. E retira direitos de quem? Dos professores. Isso atinge quem? As alunas e os alunos. Então, nós estamos, de alguma forma, atingindo as alunas e os alunos quando a gente exige algo que, pela interpretação do ordenamento jurídico, não deveria acontecer. E, a par disso, existem consequências. Existem professores adoecendo, existem professores se afastando, existem professores que, por meio de ponto, aí eu também não estou acusando ninguém, citando o nome de ninguém, mas a gente sabe que genericamente existem professores, pois é, bem observado, existem professores que sofrem verdadeira assédio moral. E eu acho que o ponto por si só é uma assédio moral. E se é assédio moral, para mim é probidade administrativa. Eu não recomendo procurar o Poder Judiciário, mas se fosse para procurar o Poder Judiciário, eu procuraria também por esse viés. Por meio de uma ação de probidade administrativa, para que se investigue se essa cobrança não é uma espécie de assédio moral. E sendo assédio moral, existem sanções previstas na lei de improbidade administrativa. E como alguém lembrou aqui, perfeito, os professores, além de tudo, além de ensinar, além de preparar a aula, além de estudar, além de tudo, ainda exercem diversas funções administrativas, sem qualquer acréscimo salarial como regra, certo? E que não tem quem exerça, a gente exerce porque efetivamente não tem quem exerça. E aí eu não sei qual é a realidade do IFCE, mas a realidade do IFPE é que a gente vê PITs de 50, 40 horas. Eu já fiz um PIT de 60 horas, por causa de todas as horas que eu tinha lá no meu esforço acadêmico. E no IFPE, especificamente, existem campos, que aí eu vou reservar o direito de não dizer quais são, que não deixa o professor botar mais de 40 horas no PIT. Pessoal, isso é um crime. Isso é um documento falso. Isso é uma ilegalidade. Quando a pessoa passa das 40 horas, ela tem que botar isso no PIT. E quando um campo exige que o professor não faça isso, isso também é assédio moral, isso também é probidade administrativa, isso é ilegal, isso é um absurdo, certo? Quando em algum momento cogitaram que eu passei das 40, que eu não botar as 40, eu digo, eu vou botar e ponto final. Mas aqui o sistema de vocês, né? Porque o sistema aqui do IFPE não barra. Mas, enfim, esse sistema é um crime, tá, pessoal? Porque esse sistema obriga que o professor, a professora, faça um documento falso. Porque se o seu esforço acadêmico passa de 40 horas e você bota até o limite de 40, você, professora, eu sei que por causa do sistema você não vai ser punido por isso, mas o ato, ele é tipificado como crime, que é colocar informação falsa em documento público. Entendeu? E é isso que está acontecendo aqui no IFPE. No IF do modo geral, falando no IFPE, mas no IF do modo geral. As pessoas, tudo se apegam à legalidade, tudo querem em cima da lei, mas, de repente, estão obrigando que os docentes e as docentes façam uma ilegalidade. Então, aqui, a flexibilidade da aplicação da lei, que é o que se exige dentro da administração pública gerencial, dentro da busca do princípio da eficiência, ela só é feita quando é conveniente. Quando é conveniente, a administração pública vai lá e diz, não, a gente faz uma interpretação ampla da lei, aplica os princípios, por aí vai, pererê, parará, faz o sistema, tudo é o sistema, eita, é o sistema, certo? Eu não boto, tá, gente? Eu juro para vocês, que se o sistema aqui do IFPE uma hora limitar para 40, eu não lanço no sistema. Aí pode abrir um PAD, pode abrir para mim, porque quando abrir um PAD para mim, eu também abro outro. Não tem problema nenhum com o PAD. Sou especialista em defesa, mas também, como você defender, também se acusar. Então, se abrir um PAD para mim por causa disso, eu boto, a gente vai ver onde cada PAD vai parar. Porque, assim, eu me recuso a fazer um PIT RAD, certo? Se eu passar, tá? Porque tem vezes já aconteceu de ser mesmo. Como já aconteceu também, não fica exatamente 40, que é o que a gente tenta. Eu me esforço para fazer, até pela minha qualidade de vida. Né? Eu não me orgulho nada de, meu Deus, tô com 60 horas. Não, eu quero estar com 40 mesmo. Então eu me esforço para isso, deixa de entrar em comissão, eu fico a comissão sem ninguém. Foi ter de eleição, passei para o PPD aqui, na última eleição só teve um candidato, fui eu, senão. Aí eu fui eleito o único membro da CPPD do IFPE Campus Paulista. Então, assim, vejam, é isso, porque as pessoas estão com o PIT e o rádio lá em cima e não querem mais realizar qualquer atividade, além daquilo que são obrigadas a fazer. Mas, enfim, pessoal, minha fala inicial é essa. Estou aqui à disposição para o debate e para, enfim, também tirar dúvidas, o que vocês precisarem, que eu souber também. Agradeço demais, Ricardo. Só para contextualizar um pouquinho, principalmente Giuseppe e André, que não são nem do IF, nem professores BTTs,
A gente, além do ponto, além das milhares de coisas que a gente tem que registrar e tal, existe o PIT, que é o Plano Individual de Trabalho, que todo começo de semestre o docente tem que fazer, e o RIT, que é no final do semestre, que é o Relatório Individual de Trabalho. Então, no caso do IF Sertão, ele é todo no sistema online, e o sistema, ele nem aceita nem menos, nem mais. Você tem que cravar as 40 horas. E aí tem várias coisinhas que é impossível, né, de se acontecer, né, digamos assim, achavam ruim no ponto escrito, porque todo mundo, quando ia registrar 8 horas, ninguém batia ponto sempre 8 horas, não botava os segundos e 1 minuto. Mas a gente, no plano, crava 40, é impressionante, né? Mas, enfim, a boa e velha conveniência, como o Ricardo disse aí, né? Então, dentro desse planejamento e depois do relatório, a gente não consegue tirar nem dizer menos nem mais, e a depender de tipos de atividade, começa a ser descontado do pouco de horas que a gente tem, que não é obrigatório de fazer dentro do campus. Por exemplo, no entendimento e mais em uma interpretação errada dos regimentos que existem, das resoluções que existem dentro da instituição em que eu trabalho, se você, por exemplo, orienta, isso é descontado da sua hora de planejamento de ensino, e não como se fosse uma orientação à hora de trabalho lá ou de ensino. Então, ninguém coloca no plano de trabalho no relatório que está orientando. Alguns ou outros, dependendo do tipo de orientação, é que eles acatam. A depender, se for orientação de graduação, TCC. Mas todo o semestre a gente tem, principalmente eu da área técnica, 10 alunos no mínimo para concluir estágio, e aí se eu coloco lá, pronto, eu tenho que viver, vai extrapolar para 80 horas, e sei lá como eu vou fabricar a hora para estar ali dentro daquele campus, né? Então, assim, é o tempo inteiro a gente sendo obrigado a seguir uma regra, onde essa regra ela vai estar o tempo inteiro sendo maquiada. O tempo inteiro a gente vai ter que estar colocando informações que não vão dizer a nossa realidade, seja porque a gente vai estar trabalhando a mais, ou seja porque a gente não está fazendo, registrando aquilo que a gente, não vou poder fazer isso porque não vai me dar mais horas de compensação de não precisar ser presencial, então nem assumo. Nem assumo, digamos, orientação, nem assumo comissão, porque eu vou só me sobrecarregar, né? Então, é só para vocês entenderem o que é essa realidade que o Ricardo estava trazendo aí do PIT. Então, vamos fazer o seguinte, a Antônia já estava com a mão levantada, a gente fechou essa primeira rodada, quem tiver interesse em fazer alguns questionamentos, né, tanto pelo chat, que eu já vi que algumas pessoas estão colocando aí, mas, Antônia, fica à vontade aí para abrir o microfone e falar aí a sua pergunta. Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença, né, do senhor aí André Barreto, Giuseppe, Ricardo, né, da Larissa, por trazer esta temática tão importante no contexto atual, tá certo? E aí eu vou iniciar retomando a fala do senhor André Barreto, né? Porque no nosso caso houve um acordo. Então, aquela questão de que, né, o direito pode contratar diretamente os serviços necessários, é quando não há acordo e é assegurado realmente ao empregador, enquanto perdurar a greve. Mas nós decidimos por encerrar a greve mediante um acordo em que nós cumprimos com a nossa obrigação de retornar às nossas funções e o governo federal cumpriria com a obrigação, né, no caso, de tudo que foi acordado ser cumprido, né? Inclusive, essa questão do ponto, que hoje é a nossa temática, digo, mais, assim, evidente, né, que nós precisamos evidenciar. Então, voltando para essa questão também do ponto, né, eu também, Ricardo Russo, né, eu lamento muito ter uma determinação específica do Tribunal de Contas da União, né, o acordo número 4.886 de 2016, que obriga a instituição a manter o controle eletrônico de frequência. Eu lamento muito essa determinação. E a minha dúvida é, diante dessa determinação, que obriga a instituição a manter o controle eletrônico de frequência, sob pena de responsabilização funcional, administrativa e financeira dos gestores, o gestor pode revogar o ponto, né? Pode suspender imediatamente o ponto, mesmo sem haver
né, o cumprimento do acordo e a alteração do decreto. E, inclusive, Giuseppe, eu gostei, certo, da Clarice Lispector na sua, né? Eu não digo que ela foi só uma na sua parede, foi uma das grandes escritoras brasileiras do século XX, não. Ela ainda é uma das grandes escritoras brasileiras, né? Gostei muito, me identifiquei bastante. Então é isso, a minha dúvida é essa, para que a gente possa realmente ser mais assim pragmático e racionais, né? E chegar a uma decisão, chegar a decisões legais, né, em relação a essa questão do ponto eletrônico, que é o que nos inquieta hoje. É o que nos inquieta. Né? O gestor pode, vou repetir a pergunta, o gestor pode, né, revogar, pode suspender imediatamente, mesmo tendo essa determinação específica do Tribunal de Contas da União, e mesmo sem o cumprimento, né, do termo de acordo de greve. Obrigada pela oportunidade de fala. Antonildo, pode falar que aí a gente faz também uma rodada de 3 pessoas perguntando e aí passa a palavra para eles responderem também. Oi, escuta, Larissa. Estava aqui entre os trabalhos da correria. Boa noite a todos e todas, né, que eu não conheço ainda. Sou Antonildo Pereira. Hoje estou como coordenador do Sinasef Nacional, coordenador geral. Sou professor de física do campus Salgueiro, né? E estou na luta aí com os companheiros e companheiras da seção sindical e seção pernambucana. Gostaria de parabenizar aí os companheiros Ricardo, André e Giuseppe, pela boa explanação, né, pelo tema também trazido aqui pelos companheiros da seção sindical. Acho que é um tema muito importante para que a gente possa elucidar alguns fatos, né, e algumas fakes também que existem em relação, né, a essa questão de judicializar a luta, né, de certa forma, a luta da classe trabalhadora. Eu sempre fui daquele de sempre ir pelo campo político, né? Todo sindicalista vai pelo campo político, né? Quem vai pelo campo jurídico, na verdade, as duas lutas podem acontecer paralela, mas o campo jurídico, quem vai aí, né, andar e transitar por ele, a maioria é a burguesia, né? É o patrão, porque o judiciário, não só o judiciário brasileiro, mas o judiciário a nível mundial é um judiciário burguês, né? A gente vive uma relação, a gente vive aí uma luta de classes constante que não cessa, não para. E aí eu também concordo com camaradas aí que falaram que eu acho que a última instância que a gente deve recorrer é a judicialização da luta da classe trabalhadora, sabe? Porque, primeiro, que cessa qualquer debate, qualquer canal de comunicação entre o patrão e os trabalhadores e trabalhadoras, porque não se você vai judicializar, se você vai para o campo, né, da gestão, você vai para o campo do patrão, consequentemente o patrão vai cessar qualquer meio de comunicação, qualquer diálogo, qualquer mesa, né, mesa de debate e mesa que possa avançar politicamente com a categoria. Enfim, a gente tem esse entrave no Instituto Federal de Sertão Pernambucano que vem, né, de muito tempo, que é a questão do ponto eletrônico. Eu acredito que foi José que centrou mais a fala na questão do ponto eletrônico, né, e não condiz com a natureza, né, do trabalho em si que a gente desenvolve dentro das instituições federais de ensino, não é só no Instituto Federal, né, nas instituições federais de ensino. E também a gente nota que se fosse, né, se tivéssemos os institutos federais criados ali antes do decreto 1590 de 1995, né, tivesse ali já os institutos federais, com certeza, né, os professores da carreira EBTT, que foi criado em 2008 com a criação dos institutos federais, estaria também sendo mencionado nesse decreto, né? E, enfim, mas o posicionamento da reitoria passado dentro do Instituto Federal de Sertão Pernambucano foi pela instalação do ponto eletrônico, né? Tinha outros meios, né, de se escolher, enfim, acatando recomendações do Tribunal de Contas da União.
E o Tribunal de Contas da União, ele não criminaliza gestão nenhuma, tá, pessoal? O reitor que tem medo de criminalização pelo TCU ou pelo governo não deveria nem ser reitor. Esse é o fato, não deveria nem se colocar a reitor de uma instituição federal de ensino. Porque se ele não escuta a sua categoria, ele não vai escutar a categoria, não é só em questão do ponto eletrônico, não. Em qualquer outra questão. É muito fácil a gestão se esconder, ou qualquer gestor, não estou falando só especificamente do gestor da nossa instituição, mas qualquer gestor se esconder num aparato jurídico. É muito fácil. Ah, não, tem um órgão controlador ali que recomenda, que determina, né? Determinar não é dizer cumpra, entendeu? Tu tem escolha, tu tem autonomia enquanto gestão, e eu tenho certeza, né? Assim como foi feito em outras instituições de ensino, onde reitores não instalaram o ponto eletrônico, se a gente tivesse outrora, uma outra gestão no Instituto Federal de Sertão Pernambucano que peitasse o TCU, até hoje a gente não tinha esse ponto eletrônico instalado na nossa instituição. Assim como não instalou em outras instituições circunvizinhas. Você pega aqui o Ceará, você pega a Bahia, o Instituto Federal Baiano, onde eu trabalho, a gente não deixou implantar com esse mesmo argumento que o TCU recomendava determinar. Então, partiu da correlação de força da classe trabalhadora, dos servidores e servidoras no Instituto Federal Baiano, que o reitor, chamado Zezão, recuou na instalação do ponto eletrônico. Comprou até as máquinas lá para poder instalar o ponto eletrônico. Então, para finalizar a minha fala, é muito importante que a gente mantenha esse nosso movimento de luta, sabe? É o campo político que vai fazer com que a gente avance em melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, e isso passa, sim, pela instalação de um ponto eletrônico da gestão passada, a manutenção desse ponto eletrônico pela atual gestão, né, pela nossa saúde mental. Esse ponto eletrônico, além de ter um atraso, né, na oferta da educação que a gente faz para o público, a gente trabalha no tripé, ensino, pesquisa e extensão. Né? Atrapalha também a nossa saúde mental, atrapalha a nossa realidade de vida e atrapalha nossas condições de trabalho nas nossas instituições. É importante que a gente mantenha essa luta no campo político. É importante que a gente coloque faixas, sabe, pessoal, em todos os campos do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, que a gente não recue e que a gente não aceite o programa de gestão e desempenho como moeda de troca para a dispensa do controle de frequência dos professores do magistério federal. Isso é moeda de troca, não sabemos como é que vem essa regulamentação do programa de gestão de pessoas, ou de gestão e desempenho, não sabemos, tem uma menção só numa resolução aprovada pelo Consulpo do Sertão Pernambucano, abrindo margem para o PGD docente, mas tem muitas coisas que a gente tem que estar observando em relação a isso, antes de aceitar qualquer moeda de troca em relação à dispensa do controle de frequência. Parabéns, companheiro Ricardo, parabéns, companheiro José, parabéns, companheiro André. É isso, a luta da classe trabalhadora passa por momentos de debate como esse, enriquecedor. Parabéns, Seção de Sertão Pernambucano, a companheira Larissa, o companheiro Erlon, né, que não está aqui, eu escutei, né, por questões pessoais. E ao companheiro incansável da nossa seção sindical, o coordenador geral da nossa seção sindical, o Shoa. Um abraço, vou estar aqui escutando e, se puder, né, se tiver necessidade, eu faço outras intervenções. Um grande abraço, camarada. Obrigada, Tonedo. Deixa eu só olhar aqui na fila como é que está. Eu vi que mais gente levantou a mão. Não está conseguindo aparecer, deixa eu liberar aqui a tela. Pronto, aqui estava a Antônida ainda levantada, e pode falar, Juliette. Boa noite a todos. Como a Antônia colocou, eu também quero parabenizar, né, a base da seção sindical do Sinasef Sertão PE por trazer esse debate. E, na verdade, eu iria apenas reforçar a questão que a Antônia trouxe e também sendo contemplada pela fala do Franklin, que digitou no chat. Gostaria de saber quais institutos federais que não batem ponto eletrônico e qual seria a fundamentação legal
para a liberação do ponto para o docente EBTT. Na verdade, eu respeito, em discordância, todas as falas que foram colocadas pelos colegas, não no sentido de discordar do ponto eletrônico. Eu acredito que isso é um consenso entre nós, né? Em virtude do nosso exercício dentro da tríade. É inadmissível o ponto eletrônico dentro da nossa realidade. Eu acho que não é esse o nosso ponto de discordância. O nosso ponto de discordância, ele caminha mais nesse sentido de manter exclusivamente a luta política ou trabalhar em duas frentes, alinhando a luta política a uma luta judicial, em especial na realidade do Sinasef e Sertão-PE, onde o nosso processo de luta e de diálogo em construção tem sinalizado uma necessidade de judicialização. Eu participei de todas as últimas assembleias em que foi discutida a questão do ponto. Eu também cheguei a trazer alguns questionamentos por e-mail. E na última assembleia houveram encaminhamentos que ainda não foram passados para a gestão pela seção sindical. Eu trouxe a questão de qual seria a fundamentação legal dentro da nossa realidade, solicitando um parecer da nossa assessoria jurídica que desse seguridade legal para que se fizesse a abolição imediata do ponto dentro da nossa realidade. E aí o retorno que eu tive em assembleia da seção sindical é que não havia possibilidade de elaboração desse parecer, porque a gestão do Sertão-PE não tinha entregado todos os documentos que seriam necessários para a elaboração do parecer. E aí, como encaminhamento nessa assembleia, onde houve essa devolutiva, eu sugeri que fosse feita uma nova solicitação, citando os documentos ausentes, para que, de fato, nós tivéssemos a elaboração de um parecer que garantisse esse nosso argumento de seguridade legal para a abolição imediata dentro da nossa realidade. Até então, isso não foi feito. Então, assim, eu vejo que no nosso cenário específico a nível local, a gente caminha para uma necessidade de luta com todos os instrumentos que nós dispomos. Isso significa alinhar a nossa luta política com a luta jurídica, até para acumular força social na luta política, para que nós tenhamos como convencer os nossos pares a assumir essas trincheiras de luta, materializando a nossa seguridade legal para isso. E até então isso não foi feito. E aí eu gostaria que os colegas que fizeram as falas, e aí, mais uma vez, parabenizo esse espaço, mas eu acredito que uma roda de diálogo, ela também exige discursos em contraditório para que a gente possa construir consensos dentro do contraditório. E é isso que eu gostaria de ouvir, assim, qual seria uma fundamentação legal dentro da nossa realidade jurídica específica, para que a gente alinhe a luta política à luta jurídica e consiga avançar nessa pauta, né? Porque até então, nas primeiras falas que foram feitas, em especial do Giuseppe e do André, nós trouxemos exemplos que foram a nível nacional. E até nos argumentos que foram colocados a nível nacional, eu também não tenho discordância, considerando que discute-se a nível nacional. E aí eu queria que a gente trouxesse para o nível local esse debate. Eu espero ter me feito compreender, né? E é isso, agradeço a possibilidade de participação. Obrigada. Mais alguém do chat vai querer fazer a pergunta agora, ou eu posso já passar a palavra para que os convidados possam responder? É só para a gente também reforçar, antes que eles comecem a responder, duas questões aqui. Franklin, eu posso lhe passar o número, na verdade, do contrário. Na verdade, a gente tem a minoria que bate ponto. E um dos que bate ponto é o IF Sertão, por conta dessa determinação do TCU. Tá? Então, não é a realidade da maioria, e sim o contrário.
somos nós, e cada um desses é geralmente por conta de algum dos argumentos que teve Ministério Público ou TCU que determinou a respeito de algum tipo de irregularidade que estava, isso no contexto de quando foi lá em 2016, né? Mas eu posso resgatar aqui esse número e posso responder a você daqui a pouco. E a outra questão, só relembrando aqui o que Juliette falou agora no final, é que o assunto da Assembleia, que a gente trata em Assembleia com a nossa base, né, no caso, nossos convidados aqui, nenhum deles fazem parte, mas estão aqui para contribuir com o conteúdo, evidentemente, a gente falou a respeito de vários levantamentos que a reitoria nos forneceu de documentos para justificar a implantação do ponto. Só que vários desses documentos tinha, por exemplo, hiperlink, e quando clicava não dava acesso, porque talvez fosse um acesso restrito, tinha que ter o login, alguma coisa do tipo, né? De quando a pessoa copiou esse documento, não daria. Ou alguns documentos citavam outros para se ter um entendimento, e esse outro não estava. Quanto ao parecer, aí realmente a gente também deixou claro na Assembleia de que não cabe ao sindicato emitir parecer, mas que a gente falou na reunião da reitoria, e na reunião da reitoria a gente, além de falar a respeito disso, eles pediram para a gente fazer o levantamento dos documentos faltantes e mandasse através de ofício a informação, e é isso que a gente está fazendo. Então, a reunião foi semana passada, e a gente está fazendo todos esses levantamentos, e não só esse, né? E só para finalizar, porque foi uma das coisas que o Antônio falou também, como vocês não são da nossa realidade, uma das sugestões que a reitoria colocou para a gente, para tentar sair de imediato do ponto eletrônico, só que não seria tão imediato assim, porque teria que se criar uma normativa regulamentando exatamente como... Uma normativa não, perdão. Uma regulamentação da normativa do PGD, que é um programa que já é aplicado em maior parte pelos técnicos, só que pela realidade e natureza do docente, fica muito difícil isso replicar do formato que está para a realidade docente. Então, se fosse para ser aplicado, teria que ter ainda toda uma adaptação de como seria para ser aplicado, para que a gente não batesse ponto, mas fosse controlado de outra forma através desse PGD. Então, só para que vocês entendessem o que foi tratado aí. Então, peço para que vocês fiquem à vontade para responder aí ou fazer as provocações através das falas de quem fez agora. De repente, seguir a ordem, né, que foi falado. O que é que você acha, Larissa? Ou Pode não? ser, pode ser. Só para ter um critério, né? Assim, depende também de quem mais foi demandado, né? Mas pode ser. Eu não sei, quer dizer, eu tenho coisas para falar, mas posso também falar depois, como vocês acharem melhor. Eu sugiro inverter agora, já que Ricardo falou por último, agora começa com o André. Não, é isso aí, Ricardo, não? Não, porque ele não falou por último? Bem, eu posso falar, gente. Eu posso falar. Assim. São questões mais concretas da categoria que envolvem mais Ricardo, né? Mas veja, gente, de antemão, primeiro respondendo todos os questionamentos, Larissa já falou, inclusive, boa parte do que eu ia falar, tá? E a maioria dos IF não bate. IFPE, ele não bate, não tem esse controle de ponto, tá certo? Sobre a questão jurídica, é isso que eu já adiantei, na minha fala inicial, certo? Para mim é perfeitamente defensável, e eu não consigo fazer outra interpretação, que quando em 95 se falou do magistério federal e quando em seguida teve outra lei criando outra carreira de professor federal, para mim não tem qualquer discussão que juridicamente esse entendimento se aplica, certo, para os professores EBTT, certo? Então, assim, eu acho que a grande questão jurídica é essa. Tem inclusive um artigo, tá, gente? Se quiserem pesquisar no Google, botarem lá, professor EBTT, ponto eletrônico, Ricardo Russell, RUSSELL, vocês acham rapidinho um artigo, não é um parecer, tá, gente? É um artigo científico. Estou impedido de aparecer, inclusive. É um artigo científico que eu explico, inclusive, quais leis, boto tudo direitinho, explico juridicamente isso que eu falei aqui. Obviamente que eu não citei lei para a gente falar num linguajar mais acessível. Mas, de qualquer forma, é isso. Tem a lei de 95 falando de professores, depois teve outra carreira que se acrescenta para aquela ali, certo? E, basicamente, onde é a mesma razão, se aplica o mesmo direito, tal como o professor do magistério superior não bate ponto, o professor EBTT também não bate, até porque o professor EBTT, no sentido amplo da palavra, também é professor do magistério superior.
Em relação especificamente ao Tribunal de Contas, tá, pessoal? O Tribunal de Contas, tal como o Ministério Público, eles não tomam decisões judiciais, tá? Eles dão, como regra, com exceções, mas como regra, eles dão recomendações. Agora, isso quer dizer que o gestor público, ele pode pegar aquela recomendação do TCU, aquela decisão do TCU e dizer, não, não gostei, não vou aceitar essa decisão e vou aplicar. Não, não é isso. Ele tem que não aplicar e buscar soluções que o próprio TCU em diversas decisões também menciona. Então, quando o TCU diz que tem que ter o controle de ponto, a interpretação que a gente faz é que o TCU está dizendo que tem que ter controle. E tem que ter controle mesmo. Eu não estou defendendo aqui que o professor não sofra qualquer tipo de controle. Apesar de eu achar que a gente já sofre controle demais, inclusive das próprias alunas e alunos. Mas eu não estou defendendo aqui que a gente não tenha controle do professor de FPE. Agora, o administrador público, ele pode, como a maioria dos institutos federais fez, ele pode buscar outras soluções, outras formas de controle para substituir o ponto. Então, não é deixar de aplicar a decisão do TCU. Não vou aplicar porque eu não gostei dela. Não. Quer dizer, olha, eu não vou aplicar essa decisão com base nessa fundamentação e eu vou dar uma solução para isso. A solução é outra forma de controle, como acontece lá com o pessoal técnico administrativo, como a gente já sofre por meio, que é o que acontece inclusive no IFE, esse controle é substituído por meio do PIT, do RAD, do registro acadêmico também. Então, diversas formas de controle. Então, é apenas tomar uma decisão administrativa, dizendo, entendo a preocupação do TCU, vamos seguir a lógica do TCU, que é fazer o controle, mas esse controle não vai ser feito por meio de ponto, e sim por essas outras formas de controle que vão substituir o ponto. Então, assim, pessoal, eu resumo minha atividade dizendo com toda tranquilidade. O controle de ponto no IFE Sertão não é obediência a uma decisão administrativa, é uma escolha administrativa e política. Porque se a administração pública quiser e ela quiser administrar, ela tem soluções para isso. Agora, se for totalmente seguir decisão do TCU, aí não precisa a gente de retorno, não. A gente troca por inteligência artificial. Bota inteligência artificial para administrar o IFPE. Agora, quando você, e aí alguém falou isso, e eu concordo plenamente, quando alguém se coloca à disposição para estar na reitoria, essa pessoa está ali para buscar soluções para o problema. E o ponto é um problema que gera adoecimento, que gera assédio moral, gera controle indevido dos servidores públicos federais. Aqui ampliando mais um pouco, sabendo que a discussão jurídica é mais para professor e professoras, mas eu também não posso deixar de mencionar aqui, como já fiz, que lamento também o controle de ponto para as técnicas e técnicos administrativos, e também tem vários argumentos para que isso não aconteça. Mas, enfim, é isso, tá, gente? Então, só complementando o que eu falei, que eu acho que é a grande questão, quando se fala em decisão do TCU, não é excluir a decisão, é se dar uma solução, fazer, estamos cumprindo o que vocês querem, fazendo esse controle. Mas como administrador público, como administrador pública, esse controle vai ser feito de outra forma e não por meio do ponto. Era isso, pessoal. Pronto, só para deixar também a par vocês do que tem nesse acordo e que tem lá a determinação, ele diz que é para que a gente tenha, que recomenda que a gente tenha, e sai citando por que não funcionava os outros, que a gente tenha um controle eletrônico de frequência. Lá não tem ponto eletrônico de frequência. Controle eletrônico de frequência, ele pode ser através até de login de uma máquina. Você faz o login quando chegou no seu trabalho, faz o login, isso pode ser um controle eletrônico de frequência. E a gente tem vários já, né? Então, a gente tem o diário, que é através do swap, tem o próprio ponto, tem o danado do PIT, e por aí vai, né? Então, foi falado isso também na reitoria, e feito, o Ricardo acabou de deixar isso bem claro, né? Foi justamente esse o entendimento, de que é uma escolha administrativa e política da reitoria em não querer alterar e chegar a consultar o TCU e dizer, temos essas opções, não vamos querer ser irregular, mas as opções que a gente tem é essa. Então, sou eu, né, que pego aqui. Então, eu queria comentar só rapidamente essas questões que principalmente Antônio e Juliette colocou, e é realmente do meu lugar aqui de fala, né, não sou da categoria, nem assessor da categoria, então não tenho muito essa dimensão concreta do conflito que vocês têm vivido, mas assim, é pensar que qualquer descumprimento de termo de acordo, se essa é a compreensão de vocês no sindicato, de vocês na categoria
técnicos em educação e professores de educação de institutos federais, assim, qualquer descumprimento de acordo ele pode ser judicializado com base, até numa ação coletiva, até com base nesse descumprimento de acordo, exigindo o seu cumprimento e a reparação de direitos violados a partir dessa violação, a partir desse descumprimento do acordo, ou mesmo, inclusive, embasar um novo movimento grevista, né? Porque uma das hipóteses da greve é exatamente o descumprimento de cláusulas de negociação anterior, inclusive em um dos julgamentos do STF que tratou sobre a possibilidade de desconto da remuneração de servidores ou não dentro de uma greve, né? Então, a greve de servidores públicos, foi um julgamento de 2016, é que uma das hipóteses de não poder haver, são 3 hipóteses, uma delas de não poder haver o desconto da remuneração dos servidores grevistas é exatamente nessas situações de descumprimento de acordo anterior. Então, assim, para vocês fazerem, inclusive, a análise concreta dentro da realidade concreta de vocês, é colocar um pouco essas possibilidades, né, que se há a compreensão de vocês no sindicato que há um descumprimento de acordo, isso pode levar a uma possível judicialização, sim, dentro da análise mais geral das táticas a serem construídas, e dentro dessas táticas, inclusive, aí é assim, aquela, né, a gente, enquanto advogado sindical, a gente diz que é possível fazer a greve dentro dessa hipótese, mas assim, a gente sabe que quase 100% das situações, o judiciário sempre vai dizer que aquela greve, entre aspas, é ilegal, né? Inclusive vai até determinar o corte de ponto, a aplicação de multas, inclusive que nos somados dias parados são multas milionárias, mas assim, até Giuseppe, a gente brinca muito, né, que é assim, posso fazer greve? Pode, agora vai vir, quando bater a administração judicializando essa greve, com certeza vai vir uma decisão negativa. No judiciário estadual, os servidores estaduais e municipais aqui em Pernambuco, é coisa de 98%, 99% de chance de vir uma liminar em poucos dias após o início da greve, determinando o fim daquela greve, dizendo que é ilegal e tudo. E a situação de vocês, servidores federais, pelo que eu acompanho, nunca é tão de imediato, mas também, quando é judicializado, normalmente também vem algumas condenações relevantes. Mas é só dizer isso, que se é uma hipótese, por exemplo, de pensar em uma nova greve por descumprimento de acordo, é uma hipótese, sim, e inclusive cai nas exceções do julgamento do STF de 2016 de não poder haver, inclusive, pela administração, o corte de salário, o corte de remuneração. Tá ouvindo, Larissa? Tá travado aqui. Tá ouvindo, André? Estamos, então sim. Sim. Feito for mencionado aí, o Ricardo, a determinação não vincula totalmente, mas ela tem a sua importância. Só que, assim como qualquer determinação, você pode analisar, aí entra no princípio constitucional, a proporcionalidade e a razoabilidade. É razoável se cobrar dessa forma? Ou então, a gente tem como cumprir de outras formas que não contraria a própria determinação do TCU? Existem, sim, outras formas. E isso aí é uma coisa que demanda um debate coletivo, porque cada local, cada IF vai ter a sua realidade de trabalho. Somados, essas realidades dá para se contrapor. Agora, garantia, a gente não tem garantia jurídica nunca. A gente, enquanto classe trabalhadora, não tem garantia jurídica nunca. E se for, feito o André mencionou, por uma greve, a garantia da greve é a própria força da greve. Repito, o que vale é a mobilização, sem negar a importância da judicialização. Também é uma forma de se lutar, mas não é a principal. Dá para se somar. A questão é fazer uma análise do caso concreto. E quando é que vai ser necessário uma, outra ou as duas formas? Mas, nesse caso, vendo de longe, é analisar aí esse documento do TCU e como dizer que pode se cumprir de outras formas sem ferir a essência do próprio ato do Tribunal de Contas da União.
Obrigada, pessoal. Deixa eu só tentar aqui escutar a Antônia e Antonildo. E aí eu já peço, pessoal, se vocês ainda quiserem contribuir com mais alguma fala, para que a gente também já encaminhe para encerrar, porque também pelo avançado, senão fica uma roda de conversa, uma live muito longa. Tá? Então, Antônia, pode falar aí. Eu só gostaria de agradecer aqui, principalmente a todos, né? Mas ao professor Ricardo por esse, né, entendimento e por esse esclarecimento, a bem como Larissa, né, que você reforçou, de que é possível se buscar esse cumprimento sem ser precisamente pelo ponto eletrônico. Então, isso, nesta live, neste momento, ficou muito claro, que foi o que também, né, o doutor André, né, e Giuseppe também, né, colocaram. Então, isso agora está muito claro, porque, assim, não é uma defesa, e frisar que não é defesa, né, em relação à gestão, mas é chegarmos, né, a uma questão, a uma solução para a questão. Eu acho que o que a gente tem que buscar são soluções. Nós não estamos aqui para defender A ou B. Eu acho que ninguém, né, de nós, nenhum de nós está, neste momento aqui, para defender A ou B. Mas nós estamos em busca do que é, né, legal, do que é realmente. Eu concordo com o Ricardo quando ele fala também aqui em relação ao pitch hit, que não reflete o nosso trabalho. Essas 40 horas realmente é uma informação que não é verdadeira. Então, é chegarmos a essas questões para a gente buscar soluções para isto. Porque eu acredito também na construção e na solução e tomada de decisões por meio da discussão, do diálogo, do debate. Então, muito obrigada, né? Porque era até algo assim, que ficava um impasse e um jogo, né? Lá e cá, lá e cá. Então, a gente precisa realmente, né, discutir abertamente, imparcialmente, a solução para o problema. Cortou, né? Antônia, seu microfone cortou. Desculpa. Você estava falando a solução para o problema. Nós precisamos somar forças para solucionar o problema. Né? Então, um problema que vai beneficiar todos nós, além de nos garantir, mas vai nos garantir também um respeito à categoria, né? Porque eu também sou preocupada muito com essa questão do respeito a nós, enquanto servidores, né? Seja docentes, ou seja, né, técnicos. Então, a categoria, ela precisa sair deste momento mais fortalecida e respeitada, até para que nos próximos movimentos grevistas, nós possamos também, não é, entrar mais fortes ainda. Então, a gente não pode ter o pensamento limitado do hoje. Não, a gente tem que pensar no hoje e no amanhã. Inclusive, o amanhã ele se faz a partir do hoje. Se nós conseguirmos conquistar o que nós buscamos lá no início da nossa greve, todas essas conquistas e garantir, com certeza nas próximas nós vamos estar mais fortalecidas, né, e fortalecidos. Então é isso, certo? Eu agradeço demais, porque hoje foi assim um clarear, certo? Uma solução, e que podem ter certeza que, da mesma forma que foi cobrada assim, esse esclarecimento, nós precisamos também cobrar que as medidas sejam e acompanhar que elas sejam feitas. E acompanhar que elas sejam feitas. Se é necessário consultar o TCU, se a gente pode, nesse caso a gente pode, nós vamos substituir pelo quê? Então, todas as medidas precisam ser cobradas e precisam ser acompanhadas. Nós não podemos sair da greve ou então fazer de conta, né, que realmente, né, houve um acordo, fazer de conta que há, né, direitos a ser cumpridos e não foram cumpridos, porque a gente sabe, né, eu acho que enquanto, né, a gente sabe da importância nossa, até porque nós somos também referência.
Não é só em relação aos nossos direitos, mas vai para além disso, porque nós somos referência para os nossos alunos, nós somos referências para uma sociedade, pelo menos é para sermos assim, para uma sociedade. Então, se a gente sai aceitando, ou só, né, considerando, ou, né, por A ou B, mas se a gente não sai realmente buscando soluções e acompanhando e garantindo que essas soluções aconteçam, nós deixamos de ser referência. Isso é muito sério para nós. No meu ponto de vista, isso é muito sério para nós. Deixarmos de ser uma referência política, isso é muito sério para nós, não é? Principalmente enquanto servidores federais. Tá? Era só isso que eu gostaria de falar e muito obrigada pela oportunidade e pelo esclarecimento. Mais uma vez, muito obrigada, Ricardo, né, André, José, e a você também, Larissa. Muito obrigada. Boa noite, gente. Fica à vontade, Antonildo. Não, gostaria de dizer que eu tenho um lado, o meu lado é o lado da classe trabalhadora sempre, nunca o lado de patrão, enfim, eu sempre vou estar do lado da classe trabalhadora. Se o Lula pecar e errar, a gente vai também bater no Lula politicamente. Se a gestão do campo, se a gestão do Instituto Federal do Sertão Pernambucano erra, a gente vai bater politicamente. Se o diretor do campus erra, a gente vai bater politicamente, porque eu tenho um lado, né, tenho consciência de classe e vai ser esse meu lado conjunto com os trabalhadores e trabalhadoras, né? Nesse caso mais específico da educação. Assim, foi bem legal, Larissa, quando você colocou a questão do controle de frequência, não ponto eletrônico, né? E aí eu vejo que dentro do próprio SUAP, e era uma alternativa que a gente tem que discutir com a nossa base do Sertão Pernambucano, dentro do próprio SUAP, tem um linkzinho que tu coloca a frequência do servidor, que ali o servidor não precisaria estar batendo ponto eletrônico como foi a escolha e a manutenção pela atual gestão. É uma alternativa, companheira Antônia, né, companheira Juliette, lá dentro do próprio SUAP, mensalmente você pode ir lá e registrar. Olha, estive presente, seja lá como for, e registra. Se é algo que eles querem controlar, cara, eles têm um SUAP que controla a nossa vida inteira ali dentro. Tá? Então, essa era uma saída e essa seria uma solução para se colocar nessas mesas de negociação junto com a reitoria. A se pensar, que a seção sindical pense nesse caminho. Mas eu não sei, tenho minhas dúvidas se a reitoria vai querer caminhar por esse lado. Mas é uma alternativa. A alternativa não existe só o PGD, não. Tá? Porque, assim, quando eu entrei na instituição, minha digital, eu não quero ser herói sozinho, eu sempre luto coletivamente, isso aqui é uma formação realmente minha, né? Nunca quis lutar sozinho, nunca quis ser mártir, eu sempre luto coletivo, porque assim, quando eu erro coletivamente, quando eu acerto coletivamente. Quando eu entrei na instituição, o ponto eletrônico, esse maldito ponto eletrônico, eu não batia. E aí eles diziam, não, Antônio, justifica no SUAP, tem lá uma frequência. Por que não a gente pensar nessa alternativa, suspende esse ponto eletrônico, segura essa alternativa até que o decreto saia lá da gaveta do Rui Costa, né, que se encontra na Casa Civil hoje. Eu acho que é uma alternativa a gente levar para essas mesas de negociação aí com o reitor. Aí eu quero ver se realmente, né, ele está disposto a acabar com o ponto eletrônico. Porque a gente não deixa de ter uma situação eletrônica como a AGU, o TCU, a CGU, seja lá o que for, recomenda a instituição. Eu acho que a gente tem as saídas. Né? Tem as saídas. Fora os outros controles de frequência, o aluno, fora os outros controles, né, do professor, porque o aluno, se tu faltar, ele é o primeiro a dizer, o professor faltou. É o melhor controle de frequência de um docente ou de um trabalhador da educação. A tua caderneta, o teu pitch, o teu ritmo. Mas, enfim, só trago aqui para a gente pensar nessa alternativa, já que a companheira Antônia coloca aqui. Vamos pensar em outras alternativas? Estamos pensando a partir de agora. Né? Mas ainda digo que o campo político é o campo a ser nadado. Não tem como a gente jogar a bola para jogar no campo da gestão. Né? Tentar os meios jurídicos é jogar no campo da gestão. Esse é o argumento da gestão, gente, pelo amor de Deus. Vamos procurar os meios jurídicos, vamos judicializar. Tem muita coisa ainda rolando aí, tem muita água rolando debaixo da ponte. A gente tem mesas de negociação aberta com o governo. Se a gente abre
uma ação judicial contra o governo, o que é que o governo vai fazer com as mesas de negociação? Suspende. Suspende. Aí a gente coloca em xeque muitas questões que são caras para a nossa categoria, como o RSC dos tais, a questão das 30 horas, a questão do CPRC, que é o Conselho Permanente de Saberes e Reconhecimento de Saberes e Competências. Então, a gente não tem que jogar a bola dentro do campo da gestão ou dentro do campo do governo, não. A gente tem que trazer a bola para o nosso campo. É o campo político, é o campo da classe trabalhadora, que organizada através do seu instrumento de luta da classe trabalhadora consegue fazer a correlação de força com o governo e cobrar os direitos e melhores condições de trabalho. É assim que é a luta de classe. Não tem como inventar a roda, não tem como remendar o pneu com o carro correndo. Então, pelo amor de Deus, acho que o caminho é esse. Só para finalizar, parabenizo aí os camaradas. É importante que a gente faça esse ciclo de debate, sabe? Esse ciclo de palestras, que a gente possa trazer companheiros e companheiras do norte a sul, leste a oeste desse país, para que a gente comece a politizar as nossas bases. Eu vejo que dentro do sertão pernambucano, companheiro, existe um silenciamento, sabe? Tem um silenciamento que, assim, eu tenho que pedir a benção, tenho que dar amém a todo mundo, e esse silenciamento me traz muita angústia, porque esse silenciamento, ele não está passando pelo processo de formação política dos nossos canais. Não estou dizendo que todo mundo é despolitizado, não. Eu tenho medo desse silenciamento, que às vezes esse silenciamento, até numa resposta de um próprio e-mail, pode ser um assédio, sabe, um assédio mesmo moral, entendeu? Que eu posso estar sofrendo, um companheiro ou outra companheira pode estar sofrendo. Aí tem um silenciamento político na instituição. Não sei, eu não tenho, né, não tenho nada, não devo nada, nenhuma gestão. Vou abraçado aí de mão dada com a luta da classe trabalhadora e vou estar cobrando. Vou estar cobrando e lutando por aquilo que eu acredito que é essa educação pública gratuita, de qualidade, laica e referenciada socialmente. É isso, camaradas. Um grande abraço para vocês, fraternos. A gente se vê na luta da classe trabalhadora, nos enfrentamentos contra a extrema-direita, contra o fascismo e o neoliberalismo a nível nacional e também mundial. Um grande abraço aí, fraterno, camaradas. Obrigada, Antonedo, pela fala. E, bom, companheiros e companheiras, a gente vai encerrar aqui, né, mais uma roda de conversa, né, acredito que, inclusive, com mais fôlego, né, com mais esclarecimento, feito o Antonedo falou, com mais consciência, né, e mais disposição para a gente seguir lutando, procurando alternativas e fazer isso juntos, né, então, eu só tenho aqui a agradecer imensamente, tanto aos convidados que estiveram aqui conosco, né, e que a gente possa seguir juntas e juntos, porque é na organização que a gente consegue encontrar e nessa mobilização que a gente encontrar nossos caminhos e nossas respostas. E é isso. Boa noite e até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado. Oi, pessoal. Boa noite. Agradeço o convite mais uma vez. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite, camaradas.